Olá, meus amigos. Que alegria estar aqui convosco mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos de vós me perguntam constantemente, algo que está no coração de quem quer começar ou expandir a criação de galinhas. Quantas aves precisamos realmente ter para transformar esta atividade numa fonte de rendimento sólida e rentável? Esta é uma questão fundamental. E garanto-vos que no final deste vídeo tereis todas as ferramentas necessárias para tomar a melhor decisão para o vosso projeto. Por isso, se este conteúdo vos interessar, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com aqueles amigos que também sonham em ter a sua própria criação, e claro, subscrevam ao canal para não perderem nenhum dos nossos vídeos repletos de conhecimento prático e verdadeiro. Sabem? Quando comecei nesta jornada há tantos anos, também tinha esta mesma dúvida a martelar-me a cabeça. Ouvia pessoas a dizer que com 10 galinhas já se conseguia algum dinheiro, outros falavam em centenas, e havia até quem dissesse que só com milhares é que valia a pena. A verdade, meus amigos, é que não existe uma resposta única e mágica. A rentabilidade na criação de galinhas depende de tantos fatores que precisamos analisar cada um deles com cuidado e honestidade. Primeiro, precisamos entender o que significa realmente rentabilidade. Não estamos apenas a falar de ganhar algum dinheiro extra ao fim do mês. Rentabilidade verdadeira significa que os rendimentos superam todos os custos envolvidos, incluindo alimentação, infraestrutura, medicamentos, mão de obra, e ainda sobra um valor que compensa o vosso esforço e investimento. É criar uma atividade sustentável que possa crescer e prosperar ao longo do tempo. Deixem-me partilhar convosco algo que aprendi com a experiência. A escala importa, mas a eficiência importa ainda mais. Já vi criadores com 50 galinhas que conseguem rentabilidade porque fazem tudo de forma otimizada, e já vi outros com 200 aves a perder dinheiro porque não controlam os custos nem a produção adequadamente. Por isso, antes de falarmos em números específicos, precisamos estabelecer alguns princípios fundamentais. O primeiro princípio é conhecer o vosso mercado. Para quem vão vender? Estão a pensar em ovos, carne, ou ambos? O mercado local valoriza produtos de qualidade superior ou procura apenas preço baixo? Aqui em Portugal, por exemplo, temos visto um crescimento fantástico na procura por ovos de galinhas criadas ao ar livre, ovos biológicos, produtos diferenciados. Este tipo de mercado permite margens muito melhores do que a simples venda de ovos convencionais. Quando falamos de criação para ovos, que é o mais comum para quem está a começar, precisamos entender a matemática básica da produção. Uma galinha poedeira em idade produtiva, bem alimentada e cuidada, pode produzir entre 250 a 300 ovos por ano. Isto significa aproximadamente 5 a 6 ovos por semana em média, considerando as variações naturais de produção ao longo do ano. Agora vamos aos custos, porque é aqui que muitos se esquecem de calcular direito e acabam por ter surpresas desagradáveis. Uma galinha come aproximadamente 120 a 140 gramas de ração por dia. Multiplicando por 365 dias, estamos a falar de cerca de 45 a 50 quilos de ração por ano, por galinha. O custo da ração varia, mas digamos que esteja entre 25 a 35 cêntimos o quilo para uma ração de qualidade razoável. Isto dá-nos um custo anual de alimentação entre 12 a 17 euros por galinha, só em ração. Mas atenção, a alimentação não é o único custo. Temos as instalações, que precisam ser adequadas e seguras. Mesmo que construam com materiais reciclados e criatividade, há sempre um investimento inicial. Depois temos a cama do galinheiro, que precisa ser trocada regularmente. Há os tratamentos preventivos, as desparasitações, eventuais medicamentos. E não podemos esquecer a água, a eletricidade se usar em iluminação suplementar, e claro, o vosso tempo e trabalho. Então, voltando à pergunta original, quantas galinhas precisamos? Vou ser muito honesto convosco.
Se o objetivo é apenas ter ovos frescos para a família e talvez vender alguns excedentes aos vizinhos, entre 10 a 20 galinhas podem ser suficientes e até dar um pequeníssimo lucro, mas não esperem viver disto. É mais um complemento, um hobby produtivo, uma forma de ter alimento de qualidade e reduzir as despesas familiares. Agora, se querem criar uma atividade que gere um rendimento mensal significativo, que possa ser considerada um negócio real, precisamos falar de números maiores. Na minha experiência, e conversando com muitos criadores sérios aqui em Portugal, o mínimo viável para começar a ter uma rentabilidade interessante está entre 100 a 200 galinhas poedeiras. Com este efetivo, já conseguem economias de escala na compra de ração, já justifica investir em melhores infraestruturas, e o volume de produção permite estabelecer canais de venda mais estáveis. Vamos fazer as contas juntos para entenderem melhor. Imaginem que tem 150 galinhas poedeiras em plena produção. Se cada uma produzir em média 270 ovos por ano, isso dá-nos 40.500 ovos anuais. Se venderem estes ovos a preço de mercado, digamos 25 cêntimos cada, estamos a falar de aproximadamente 10.000 euros de receita bruta anual. Parece bom, não é? Mas agora vêm os custos. As 150 galinhas vão consumir aproximadamente 7.500 kg de ração por ano. A 30 cêntimos o quilo, estamos em 2.250 euros só de alimentação. Depois temos a reposição de aves, porque as galinhas não produzem para sempre, o que pode representar mais 1.000 a 1.500 euros anuais. Há os custos de manutenção das instalações, tratamentos sanitários, embalagens se venderem ovos embalados, talvez uns 500 a 1.000 euros. E não esqueçam os custos fixos como seguros, eventuais licenças, eletricidade e água. Somando tudo, os custos diretos podem facilmente chegar aos 4.000 a 5.000 euros anuais. Isto deixa-nos uma margem bruta de 5.000 a 6.000 euros, antes de contarmos com o vosso trabalho. E aqui está uma questão crucial: quantas horas por dia precisam dedicar a 150 galinhas? Pelo menos 2 a 3 horas diárias entre alimentação, recolha de ovos, limpeza, observação da saúde das aves, e gestão geral. É por isto que muitos especialistas recomendam que, para realmente viver da criação de galinhas como atividade principal, o ideal é trabalhar com um efetivo mínimo de 500 a 1.000 aves. Com este volume, os números começam a fazer muito mais sentido. A rentabilidade por ave até pode ser ligeiramente menor devido a alguns custos adicionais, mas o volume total de lucro permite remunerar adequadamente o trabalho e ainda reinvestir no crescimento da atividade. Mas atenção, meus amigos, não quero que saiam daqui a pensar que precisam ter 1.000 galinhas desde o primeiro dia. Isso seria um erro enorme. O segredo está em começar pequeno, aprender, ajustar e crescer de forma sustentável. Comecem com um número que consigam gerir bem, digamos 50 a 100 aves. Aprendam todos os processos, entendam o vosso mercado, criem os vossos canais de venda, e só depois expandam. Há outro aspecto fundamental que precisamos considerar: o modelo de produção. Não é a mesma coisa criar galinhas em sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Cada sistema tem os seus custos e benefícios. O sistema intensivo, com aves em gaiolas ou em densidades altas, permite maior número de animais por metro quadrado e maior controlo da produção, mas exige mais investimento em instalações e tem custos de alimentação mais elevados porque as aves dependem totalmente da ração. Já o sistema semi-intensivo ou extensivo, onde as galinhas têm acesso à pastagem, reduz custos de alimentação porque as aves complementam a dieta com erva, insetos e os outros recursos naturais. Além disso, permite comercializar os produtos com valor acrescentado, como ovos de galinhas criadas ao ar livre, que podem ser vendidos por valores significativamente mais altos.
Conheço criadores que vendem ovos a 50 cêntimos ou mais por unidade, o dobro do preço convencional, simplesmente porque oferecem qualidade superior e métodos de criação mais naturais. Outro fator determinante é o tipo de galinha que escolhem. As raças comerciais modernas, como a Leghorn branca ou a Isa Brown, são fantásticas produtoras de ovos, podendo chegar às 300 unidades anuais. São eficientes, resistentes e relativamente fáceis de gerir. No entanto, há quem prefira raças tradicionais portuguesas ou outras raças patrimoniais, que produzem menos ovos mas têm outros atributos valiosos, como melhor adaptação ao clima local, maior rusticidade e produtos diferenciados que podem ter mercados específicos dispostos a pagar mais. Para quem está a considerar a produção de carne, os números mudam completamente. Os frangos de carne crescem rapidamente e podem estar prontos para abate entre 8 a 12 semanas, dependendo da raça e do sistema de produção. O ciclo de produção é mais curto, mas também exige maior intensidade de trabalho em períodos concentrados. A rentabilidade na produção de carne depende muito da capacidade de processar e comercializar adequadamente, algo que requer licenças específicas e instalações apropriadas. Uma estratégia inteligente que muitos criadores bem-sucedidos adoptam é a diversificação. Em vez de apostarem apenas em ovos ou apenas em carne, combinam ambas as atividades, e ainda podem adicionar outras fontes de rendimento como a venda de galinhas de reprodução, pintos, ou mesmo a produção de composto orgânico a partir dos resíduos da criação. Esta diversificação não só aumenta os rendimentos como também distribui os riscos. Permitam-me partilhar uma história real que ilustra bem estes conceitos. Conheço um casal aqui na região que começou há 5 anos com apenas 20 galinhas num pequeno terreno que tinham. Começaram por vender ovos a amigos e familiares. O produto era tão bom, os ovos tão frescos e saborosos, que rapidamente a procura cresceu. Reinvestiram os lucros em mais galinhas e melhores instalações. Hoje têm 300 podeiras. Vendem todos os ovos que produzem a clientes fixos e em mercados locais, e conseguem um rendimento mensal líquido de cerca de 1.500 euros, depois de todos os custos. Não é uma fortuna, mas é um rendimento digno que complementa outras atividades da família. O segredo deles? Qualidade impecável, relacionamento próximo com os clientes, e gestão muito cuidadosa de todos os aspectos da produção. Sabem exatamente quanto gastam, quanto produzem, e quanto ganham. Têm registros detalhados de tudo. E mais importante, nunca comprometeram a qualidade para ganhar mais uns cêntimos. Isto leva-me a outro ponto crucial, a gestão. Não importa se têm 50 ou 500 galinhas, precisam gerir a atividade como um negócio. Isso significa manter registros de produção, controlar custos rigorosamente, monitorizar a saúde das aves, planear as reposições de efetivo, gerir os estoques de ração e outros consumíveis, e ter uma estratégia de marketing para os vossos produtos. Muitos criadores falham não por falta de conhecimento técnico sobre galinhas, mas por falta de capacidade de gestão empresarial. Tratam a atividade como um hobby e depois surpreendem-se quando não conseguem rentabilidade. A criação de galinhas, quando feita a sério, é uma empresa agrícola como qualquer outra e precisa ser gerida como tal. Vamos falar também sobre o investimento inicial, porque isto influencia muito a equação da rentabilidade. Para começar com 100 galinhas de forma adequada, precisam investir em instalações que protejam as aves de predadores e intempéries, bebedouros, comedouros, ninhos para postura, e um espaço exterior se optarem por sistema semi-intensivo. Mesmo fazendo tudo da forma mais económica possível, com materiais reciclados e muito trabalho próprio, é difícil começar com menos de 2.000 a 3.000 euros de investimento inicial. Este investimento precisa ser recuperado ao longo do tempo através dos lucros da atividade. Se conseguirem um lucro líquido de 100 euros por mês com as vossas 100 galinhas,
Levaria cerca de 2 a 3 anos para recuperar o investimento inicial. Por isso é tão importante fazer as contas certas antes de começar e ter expectativas realistas. Há também a questão da localização. Se vivem numa zona rural com terreno próprio, os custos são muito menores do que se precisarem arrendar terra. A proximidade dos mercados consumidores também faz diferença. Estar perto de zonas urbanas ou turísticas pode facilitar muito a comercialização a preços melhores. Outro aspecto que afeta a rentabilidade é a sazonalidade. A produção de ovos varia ao longo do ano, sendo geralmente maior na primavera e verão e menor no outono e inverno. Os preços de venda também flutuam. Um bom criador aprende a gerir estas variações, possivelmente ajustando o efetivo ou usando iluminação suplementar para manter produção mais estável. Não posso deixar de mencionar a importância da formação contínua. A avicultura está sempre a evoluir. Há sempre novas técnicas, novos conhecimentos sobre nutrição, sanidade, genética. Participar em formações, ler publicações especializadas, trocar experiências com outros criadores. Tudo isto aumenta a vossa capacidade de gerir a atividade de forma mais eficiente e rentável. E já agora, não subestimem o valor das redes e associações de criadores. Juntar-se a outros que partilham os mesmos desafios permite trocar conhecimentos, negociar melhores preços na compra de insumos, e até criar estratégias conjuntas de comercialização. A união faz mesmo a força neste setor. Vamos também tocar no tema da certificação e diferenciação. Obter certificação biológica ou outras certificações de qualidade requer investimento e cumprimento de requisitos específicos, mas permite aceder a mercados premium com preços significativamente superiores. Um ovo biológico pode valer o dobro ou triplo de um ovo convencional. Se tiverem 50 galinhas a produzir ovos biológicos vendidos a preços premium, podem ter rentabilidade similar a quem tem 150 galinhas em produção convencional. Portanto, quando perguntam quantas galinhas precisam, a resposta depende muito do modelo de negócio que escolhem. Qualidade e diferenciação podem compensar menor escala. Volume e eficiência operacional são o caminho se trabalham em mercados de preço mais competitivo. Há também criadores que desenvolvem negócios complementares muito interessantes. Alguns oferecem workshops sobre a criação de galinhas, outros vendem produtos relacionados como galinheiros móveis ou sistemas de comedouros. Alguns até desenvolveram canais de comunicação como este nosso canal, partilhando o conhecimento e gerando rendimentos adicionais. A criatividade e o empreendedorismo fazem toda a diferença. Não posso terminar sem falar sobre a paixão e o compromisso necessários. Criar galinhas não é apenas um negócio, é um estilo de vida. Requer trabalho todos os dias, sem exceção. As galinhas precisam de cuidados diários, independentemente de ser Natal, fim de semana ou estarmos doentes. Precisam estar preparados para este compromisso. Se não têm verdadeira paixão por trabalhar com animais e pela vida rural, por muito rentável que seja no papel, não será sustentável a longo prazo. Mas se têm essa paixão, se sentem aquela alegria ao entrar no galinheiro de manhã, ao ouvir as galinhas, ao recolher ovos frescos, ao ver as vossas aves saudáveis e bem tratadas, então a rentabilidade financeira será apenas uma parte da recompensa. Há uma satisfação imensa em produzir alimento de qualidade, em trabalhar com a natureza, em construir algo com as próprias mãos. Para resumir tudo o que partilhamos aqui, a quantidade mínima de galinhas para rentabilidade real depende dos vossos objetivos, do vosso modelo de produção, do vosso mercado e da vossa capacidade de gestão. Como orientação geral, diria que entre 50 a 100 galinhas é um bom ponto de partida para aprender e construir as bases. Entre 150 a 300 é onde começa a haver rentabilidade interessante como atividade complementar, e acima de 500 já estamos a falar de atividade principal capaz de gerar rendimento significativo. Mas lembrem-se sempre, comecem pequeno, aprendam bem,
cresçam de forma sustentável. Não há atalhos para o sucesso nesta atividade. É trabalho, dedicação, aprendizagem constante e amor pelo que fazem. Os números são importantes, sim, mas não são tudo. Já vi pessoas felizes e realizadas com 20 galinhas, e outras frustradas com 500. A diferença está na atitude, na paixão, e na capacidade de encontrar alegria no trabalho diário. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a clarificar esta questão tão importante. Se tem mais dúvidas, deixem nos comentários que terei todo o gosto em responder. E não se esqueçam de deixar o vosso like se este conteúdo foi útil. Partilhem com quem possa beneficiar desta informação. E subscrevam ao canal para continuarem esta jornada conosco. Juntos, vamos construir criações cada vez melhores e mais rentáveis. Um grande abraço, muita força para os vossos projetos, e até ao próximo vídeo.